Quantos estão felizes? Diga amém. Eita Jesus. Vou falar de novo, vamos lá. Vai aumentar o amém, eu tenho certeza, né? Porque às vezes a gente está tão cansado, né? Nosso dia foi tão punk. Hoje o sol foi aparecer só meio-dia. Muita gente acordou só meio-dia junto com o sol. Aleluia. Quem está feliz, diga amém. Sabe por que você tem que estar feliz? Não é porque caiu um Pix bom na sua conta hoje, ou o pagamento caiu, ou vale, ou não sei, né? O carro dos sonhos chegou. Você está feliz hoje porque você está na presença do Senhor, irmão. E você tem a oportunidade nessa noite de celebrar ao Senhor com a alegria de estarmos aqui. Foi dito aqui através do louvor que o grande eu sou. Há uma passagem na Bíblia que, quando foram chegar para prender Jesus, nós sabemos que o Judas lá deu um beijinho em Jesus, identificando que era ele. E naquele momento chegaram e perguntaram assim: quem que é Jesus, o Nazareno? E ele falou: sou eu. E esse sou eu é o mesmo que o eu sou. E a Bíblia fala que naquele momento, naquela hora, quando Jesus falou sou eu, todos caíram para trás através do som da sua voz. Esse é o poder do nosso Deus. Tem um louvor que fala assim: uma palavra só que Ele mandar, Ele pode fazer a sua vida mudar. Lembra desse louvor? Quem lembra? Só os mais velhos aqui. Uma palavra que Ele falar, Ele muda tudo. E nosso Deus é o Deus do de repente, irmãos. É um Deus que muda diagnóstico. É um Deus que muda a sentença. É um Deus que entra no sistema. É um Deus que entra na conta bancária. Ei, esse é o nosso Deus. É um Deus que faz milagres. Então nessa noite nós estamos aqui, neste culto de fé e milagres. E eu tenho certeza que haverá milagres para ser contado. Amém? Em nome de Jesus. Abre a sua Bíblia comigo, você que trouxe a sua Bíblia, no livro de Marcos, capítulo 4, verso 35. Uma história pela qual todos conhecem, mas nós vamos literalmente navegar nessa passagem. Diz assim, ó, Marcos 4, 35. Tarde naquela noite, Jesus lhes disse: passemos para o outro lado. E deixando a multidão, eles os levaram consigo no barco, assim como estava. Outros barcos os seguiam. Levantou-se então um grande vendaval, e as ondas arremessavam-se contra o barco, de modo que ele já estava inundando. Jesus, porém, estava na popa, dormindo em uma almofada. Jesus estava dormindo. Os discípulos o despertaram e lhe perguntaram: mestre, não te importas que pereçamos? E levantando-se, ele repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento cessou. E o vento? Fala para o irmão que está do seu lado assim: o vento vai cessar. Fala para ele aí. Fala com fé: o vento vai cessar. Aleluia. E fez grande calmaria. Então lhes perguntou: por que estáis tão amedrontados? Ainda não tendes fé? Eles ficaram apavorados e diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Irmãos, todos nós, na nossa caminhada com Cristo, até que Ele venha nos buscar, vamos viver tribulações. Vamos passar por tempestades, por lutas, por provas. E a nossa caminhada com Deus é como se fosse aquele monitor onde está
passando seus batimentos cardíacos. Todo mundo já viu, né? Pastor Wenderson compartilhou comigo isso. Eu falei, uau, não tinha pensado assim. Os batimentos cardíacos, quando a pessoa está viva, como que ele funciona? Ó, tuf, tuf. Ok? Todo mundo já viu? Se essa linha parar de subir e descer, e ela ficar só em linha reta, o que aconteceu? A pessoa morreu. A pessoa morreu. Então é muito doido a gente olhar a nossa caminhada e ver que assim, poxa, de repente nós estamos caminhando, de repente nós sobe, aí de repente desce, aí você continua assim, tudo, de repente sobe de novo e desce de novo. O que não pode é ficar tudo parado. Vocês estão entendendo? Porque se ficar tudo parado, Renan, morreu. E a vida, a nossa caminhada com Deus é assim. É tempestade atrás de tempestade. Jesus vem, acalma a tempestade. Aí de repente vem outra tempestade. Aí quando você fala, como o pastor Fê falou aqui, você não tem um minuto de paz. Quando você fala assim, agora vai andar, de repente vem uma luta ali, de repente é uma prova financeira, de repente é uma luta emocional, de repente é uma luta no casamento, de repente é uma luta na saúde. E a nossa caminhada é assim. E Jesus falou isso. Falou, ei, no mundo vocês vão ter aflições, mas tenha bom ânimo, porque eu venci, vocês também vão vencer. Irmãos, é nessa palavra que eu me apego todos os dias. Quando às vezes eu levanto e falo, meu Deus, como que vai ser essa semana? Principalmente na segunda-feira. Nós que trabalhamos autônomos, eu estava conversando com o Cris, né Cris? Nós que somos autônomos, a segunda-feira é um dia muito doido, que a gente fala assim, como que vai ser a semana? A gente às vezes não tem nada programado, não tem nada certo do que vai acontecer, mas aí Deus vem e entra no nosso barco, como Ele nunca pode sair, e Ele traz refrigério. Então dentro do que nós lemos aqui, e eu quero, o título dessa mensagem de hoje vai projetar aqui no telão, e eu quero que você navegue comigo. A tempestade acalmada. Esse é o nosso Deus. Então olha só, no ponto número 1 diz assim, para a tempestade da nossa vida ser acalmada, somente diante da presença de Jesus. Olha que interessante, na Bíblia nós vamos ver algumas histórias sobre tempestades. Uma delas é essa que eu acabei de ler, onde o próprio Cristo estava no barco. Jesus falou, vamos, passamos para o outro lado. Fala-se o texto que também outros barcos acompanhavam. Então provavelmente esses barcos passaram pela mesma tribulação. Então, porque às vezes a gente olha e fala assim, não é possível, só a minha casa está em tribulação, só a minha vida está em tribulação, só a minha vida financeira que não anda, só a minha vida sentimental que não vai para frente. Ei, tem muita gente também passando tribulações. Muitas pessoas também precisando às vezes do que você carrega dentro de você, para que ela possa sair dessa tribulação. E olha que interessante, esse texto fala que Jesus estava no barco. Vai ter um outro texto que Jesus fala para os discípulos assim, ó, agora vocês vão que eu vou depois. Quem lembra dessa parte? Os discípulos não queriam entrar no barco, Renan, porque eles já lembravam dessa passagem, deste momento, que Jesus mesmo estando no barco, o negócio quase afundou. E aí Jesus falou, agora vocês vão que eu vou depois. Eles falaram assim, eu não vou não. Jesus, sem você no barco eu não vou. Jesus falou, vocês vão. Entra no barco e vai que eu vou depois. É uma segunda passagem que nós vamos ver que acontece também uma tempestade. E também depois que Jesus já foi embora, morreu, ressuscitou, acontece mais uma vez. Estava Paulo dentro de um barco e uma grande tempestade assolou. E o que eu entendo nessas três tempestades? Jesus estando no barco, ou não estando no barco, ou ele já ter partido da terra, Ele ainda continua fazendo milagres. Independente. Porque neste momento, os discípulos estavam com medo, mas eles sabiam, o mestre está aqui. Vamos acordá-lo, alguma coisa ele vai fazer. A presença de Jesus está aqui. Já no segundo episódio, Jesus já não estava, Cris. Jesus veio andando depois, na madrugada, 3 horas da manhã, andando sobre o mar. Você conhece a história, Pedro ficou com medo, os discípulos também se desesperaram.
mas Jesus não estava no barco. Mas quando Jesus chega, tudo se acalma. Eu quero profetizar sobre a sua vida, irmãos, que quando Jesus, Ele é a última palavra. A última palavra vem dEle. Não vem do médico, não vem do juiz, não vem de pastor, vem do Senhor. A última palavra é dEle. Ele que faz. É tudo sobre Ele. É tudo sobre Ele. Já no terceiro episódio, o barco afunda. Pastor, mas o barco pode afundar? Afundou. Paulo estava com mais de 200 pessoas dentro do barco, e o barco afundou. Fala comigo, afundou. Mas pergunta para mim, morreu alguém? Não morreu nenhum. Todos que estavam no barco foram salvos. Chegaram são e salvos, somente molhados, obviamente, mas sabendo que Deus, o Deus de Paulo, livrou eles da morte. Ei, o meu Deus, o seu Deus, é o Deus que ainda faz milagres. Eu estava ali do lado da minha filha, e ela me mostrou algo no celular dela que eu não tinha visto. Ela está escrevendo um livro, dentro da história do que ela está vivendo, dentro da tempestade que ela está passando, uma adolescente de 15 anos. E a capa do livro vou dar um spoiler, né? Às vezes pode mudar ou não, né? Mas o título fala assim: Jesus Cristo ainda está se movendo. Jesus Cristo ainda está se movendo. E hoje de manhã eu estava trabalhando e a Adma me mandou o que encaminharam para ela. E na hora que encaminhou para mim, do hospital do Graac, marcando as consultas dela, para nós irmos fazer o transplante. Na hora que eu vi ali as datas das consultas até chegar ao fim, eu falei: Senhor, o Senhor ainda vai fazer. Nós vamos crer até o final que essa tempestade, o Senhor está no barco. E o nosso Deus ainda é um Deus que continua se movendo e fazendo milagres. Você crê nisso, irmãos? Então há um grande motivo de nós, como eu falei, de nós se alegrarmos. E sabemos que o nosso Deus continua conosco em qualquer momento, em qualquer instante, em qualquer situação. Ei, olha só. O texto nos relata que Jesus chamou os seus discípulos para atravessar para o outro lado. E Ele foi com eles. Às vezes as tempestades nos pegam de surpresa. Quantas coisas não acontecem assim? Poxa, como eu falei, estava indo tudo bem, de repente vem uma notícia, vem uma situação, vem uma perca. Ei, nós vamos passar a tempestade sim, mas todas elas, Jesus sempre estará conosco. É isso que você tem que crer e acreditar todos os dias. Por isso que nós estamos aqui na quinta-feira, por isso que nós viemos aqui no domingo, porque nós acreditamos que aqui é um lugar de cura, aqui é um lugar de milagres, aqui é um lugar de poder, aqui é um lugar onde Deus se move, aqui é um lugar onde Deus continua falando aos nossos corações. Ei, porque senão de nada vale, Renan, nós saímos da nossa casa, chegarmos aqui, ouvimos o louvor, ouvimos a palavra e saímos daqui e falar: Senhor, nada mudou. Ei, Ele está fazendo. Nós temos que entender que há um tempo e um processo. Há um tempo e um processo para que tudo possa acontecer. Assim como minha filha está passando esse processo, e é o tempo, e tudo é para a glória de Deus. Quantos estão passando o processo hoje? Quantos estão num leito de hospital? Quantos estão num presídio agora? Quantos estão num leito, na cama e não podem se levantar? Estão passando um processo. Mas a fé nunca pode morrer. E saber que Jesus ainda continua acalmando tempestade. Você crê nisso? Nosso Deus continua acalmando tempestade. Não podemos nos livrar de tempestade, querido, mas podemos abrigar Jesus em nossa vida e experimentar a sua presença. Não vamos conseguir viver sem tempestades, sem lutas. Eu achava que ia. Eu achava que a vida cristã era 100%
Como diz o louvor, agora é só vitória, agora é só vitória, só vitória. Não é só vitória. A maior vitória, sabe qual que é? É quando a trombeta tocar e você ouvir o seu nome Ele chamar. Essa é a nossa maior vitória. Ei, eu vejo hoje, eu que trabalho na rua o dia inteiro, eu vejo as pessoas correndo, carros correndo, motos correndo, pessoas correndo para não perder ônibus, para não perder o trem, pessoas correndo na hora do almoço, pessoas desesperadas, correndo atrás de coisas que a Bíblia fala que o ladrão pode roubar e a traça pode corroer. Ei, mas eu e você estamos aqui nessa noite correndo atrás dele, da nossa coroa, da nossa vitória, da nossa vida com Deus. Nós temos que ter uma vida regrada diante do Senhor, para que nós possamos ver o Senhor vindo, às vezes em meio à tempestade, andando sobre as águas, ou até mesmo Ele no barco, você poder falar: Jesus, acorda, me ajuda. Ei, olha só, somente Ele é capaz de acalmar as nossas tempestades, somente Ele. Você pode correr para muita gente, vou correr para fulano, ciclano, ele vai me ajudar, ele tem uma palavra, ele é financeiro, vou correr naquele lá que tem dinheiro. Ei, às vezes ele vai falar não, e aí? Meu irmão, me empresta um dinheiro, estou desesperado, não dá, e aí? Ei, mas fala com aquele que acalma a tempestade. Esse sim, esse é o dono do banco dos bancos. A tempestade é acalmada quando? Ponto número 2, quando clamamos pela ajuda de Deus. Quando nós aclamamos, quando nós gritamos. Há uma ministração que eu ministro em Salmos 18, que eu amo ministrar essa passagem, porque fala que Davi fala assim, que torrentes de morte cercaram ele, Sheóis cercaram ele, ou seja, ele estava para morrer, o negócio estava punk para a vida dele. E aí ele fala assim: clamei ao Senhor, e Ele do céu, do seu trono, ouviu a minha voz. Montou num querubim e voou. Sim, voou e desceu para me defender. Ei, sabe qual que é o maior problema? Que às vezes as coisas não acontecem, porque quando a tempestade vem, a gente olha para todos os lados e pessoas que possam tentar nos ajudar, e a gente não vê saída. E nós esquecemos de erguer o nosso rostinho lindo para o céu e falar: dele vem a saída, do céu vem a nossa saída, do Senhor vem o nosso socorro bem presente na angústia. É Ele, irmãos. Irmãos, eu tenho muitas histórias de milagres, de providências, de fé, de romper de Deus. Praticamente eu cresci no Evangelho. Muitos aqui cresceram também no Evangelho. E eu louvo a Deus por você que cresceu e está aqui até hoje, amém? Porque muitos já não conseguiram permanecer até o fim, mas em nome de Jesus você vai ficar até o fim, amém? Você vai perseverar até o fim. Fala para o seu irmão assim: não desiste não, irmão. Fala para ele assim: não desiste não. Fala para ele com fé: não desiste não, vamos até o fim. Fala para ele: vamos até o fim. Quando esse episódio aconteceu, os discípulos estavam começando a caminhar com Jesus. Já tinham visto muita coisa, mas ainda não compreendiam toda a natureza divina de Jesus. O que eles conheciam bem era o mar, e eles tinham consciência que aquela tempestade estava num nível que eles não iam dar conta. Muitos deles, dos discípulos, eram pescadores. Do mar eles entendiam, Julie. Então eles sabiam que aquela tempestade era para afundar o barco, era para acabar com tudo. E eles já tinham visto e estado com Cristo ali e visto muitos milagres. Mas nesse nível eles iam viver naquele momento. Tem coisas que ainda você não viveu, tem coisas que eu ainda não vivi, promessas que ainda não te alcançou, promessas que ainda não me alcançou. Mas nós vamos subir o nível nessa noite. Nós vamos subir o nível nessa noite, que Deus quer fazer. Ei, você acha que Deus não quer se manifestar através de nós? E em nós? Eu creio que Ele está desesperado para falar: eu preciso fazer, para que as pessoas possam ver que eu estou com Ele,
que eu sou na vida dele, que eu sou na vida dela. Ei, ele está desesperado para fazer. Ei, mas para que isso aconteça, nós temos que clamar a Jesus. Nós temos que erguer a nossa voz, abrir os nossos lábios e clamar a Jesus. Como eu costumo falar, clamor é diferente de oração. Oração é como você conversa, como você está ali, Senhor, então a situação está assim, está assado, está difícil, o que eu vou fazer? Me dá uma direção. Agora, quando a coisa aperta de uma tal forma, meu irmão, aí é aquela hora que você grita, que você chora, que você erga a sua voz e fala: Senhor, acalma essa tempestade, Deus. Assim como muitas das vezes eu já fiz isso dentro do meu carro, levantar os vidros para não achar que eu sou doido e gritar: Senhor, vem me socorrer. E agora, Deus? E do alto céu ele ouviu o nosso clamor. Faz quanto tempo que você não clama? Faz quanto tempo você não chora? Faz quanto tempo você não se ajoelha e se lança aos pés do Senhor e fala: Senhor, eu não tenho nada além do que as minhas lágrimas. Jesus falou: será que quando eu voltar encontrarei fé na terra? Ei, se você observar, na época de Noé, eu suponho que tinha mais ou menos, chutando baixo, de seres humanos viventes. Vou chutar baixo, 1 milhão, 2 milhões de pessoas na época de Noé. Não sei, nunca pesquisei sobre isso. E sabe o que é interessante, Renan? Anderson, que somente 8 pessoas em meio a milhões conseguiu se salvar. Então, se você puxar isso em porcentagem, vai dar 0,00001% que se salvou. E hoje nós vimos semana passada, quinta-feira, a grande marcha para Jesus, o maior ajuntamento de cristão do planeta. E eu olhando aquela marcha, ano passado eu estive lá, esse ano não fui. E eu falei assim: Senhor, essa multidão de pessoas com faixas, eu sou de Jesus, Jesus é o nosso rei, e assim. Senhor, naquele dia que aconteceu o arrebatamento, quantos viveram realmente uma vida de verdade contigo e andaram contigo para subir? Então você vai ver na história, se você pegar a Bíblia, irmãos, você vai nomeia o nome das pessoas, de todos que viveram aqui. Olha quantas milhões de pessoas já passaram pela terra, e quantos estão sentados numa igreja, sentados no trono, na presença do Senhor. Mas aquele grande dia, Washington, foi uma coisa que eu falo muito com Deus. Deus, eu já estou há 30 anos caminhando contigo, e cada dia mais eu sei que o Senhor está perto do Senhor vir me buscar, e eu não quero ficar, eu não quero me apegar às coisas dessa terra, às tempestades que vêm, que tentam abalar minha fé. Ei, eu não posso deixar as tempestades, as dificuldades, o levante abalar minha fé, para que eu não possa chegar aonde eu tanto almejo chegar, que é a Nova Jerusalém. Por isso eu clamo, quando está doendo, quando está difícil, quando as coisas estão complicadas, nós temos que clamar. Nós não temos conseguido orar mais, nós não conseguimos mais jejuar, e às vezes tem tempestade que não se acalma justamente por isso, porque a gente não consegue clamar a Jesus que está ali no nosso barco, ou até mesmo se Ele não estiver, vamos falar: Jesus, cadê o Senhor? E Ele vem andando sobre as águas. Ei, a tempestade se acalmará quando eu e você clamarmos a ajuda dEle. O que está passando? O que está acontecendo na sua vida? O que mais eu tenho clamado na minha casa é a cura da minha filha. Eu não sei o que você tem clamado, se você está precisando de um emprego, se você está precisando
na sua vida sentimental, na sua vida ministerial, clame a Ele, clame a Cristo. Hoje, nós clamamos por isso, nós clamamos aqui, no Facebook, no Instagram, no WhatsApp pro amigo, tá difícil, o que eu faço? Ei, desliga isso aqui e vai para esse aqui. Você quer ver Jesus falar? Jesus está quietinho. Jesus falando. Jesus quietinho, Jesus falando. É aqui, Ele fala através da sua palavra. Quantas vezes eu me senti para baixo, me senti humilhado por situações que eu já passei. Todos vocês já passaram por isso. Pessoas que me perseguiram, me chamaram até de Lúcifer. Falei, uau! E eu falei assim: não tem problema, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, e eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Ei, eu clamei ao Senhor, e Ele do alto céu veio me socorrer. Terceiro e último ponto: o que eu devo fazer para a tempestade ser acalmada em minha vida? Ao reconhecermos o poder e a autoridade de Jesus em nosso favor. Os discípulos reconheceram: uau, quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Ei, o vento ouve a voz do Senhor e tem que cessar. Ei, a tempestade ouve a voz do Senhor e tem que cessar. O nosso Deus, Ele fala ao nosso respeito, ao nosso favor. Ele sempre vai estar falando, Ele continua sempre falando. Basta só eu e você estarmos com nossos ouvidos espirituais atentos. É como eu tenho dito muito lá em casa: saia da vida virtual e venha para a vida real e entre no espiritual. Saia do mundo virtual, onde tem consumido o nosso maior tempo. Ei, se você passar 4 horas do seu dia nas redes sociais, você perde 2 meses do seu ano. Sabia disso? Isso de segunda a sexta, tá? Se você ficar só de segunda a sexta, você perde 2 meses do seu ano vendo a vida dos outros, literalmente. Sim ou não? Sim. Presta atenção: ao reconhecermos o poder e a autoridade de Jesus ao nosso favor, Ele vem e nos socorre. Quando nós olhamos para Cristo e falamos: Senhor, não há outro bem além de Ti, não há outro Deus além de Ti, só o Senhor tem todo o poder em Suas mãos. Na Sua mão direita tem riqueza e louvor, majestade e poder. Na outra mão Ele tem poder sobre as nossas vidas. Eu quero que você entenda nessa noite, nessa mensagem tão rápida e simples, que Deus, Cristo, Ele quer acalmar o seu coração. Essa ansiedade que você está vivendo, essa preocupação que você vive, eu falo por mim também, de Senhor, será? Ei, esse medo que tem instalado a nação, tem instalado o mundo. Será que vai ter a terceira guerra? Não vai ter a terceira guerra? Será que vai acontecer isso? Vai acontecer aquilo? Será que vai ter novo vírus? Não vai ter? Ei, o Senhor continua no barco. Ele continua conosco. Ele continua sendo nosso amigo. Reconheça o poder de Deus. Reconheça a autoridade que Deus tem e que Ele te deu, que Ele te entregou. E saiba de uma coisa: o inimigo das nossas almas, ele pode ter poder. Tem, o diabo tem poder, mas nós temos poder e autoridade.
E Deus quer que você comece a usar a autoridade que Ele te deu, através da morte dele de cruz, para que você expulse toda ansiedade, todo medo, toda aflição que está dentro de você, que possa estar dentro de você. Ei, nós vamos viver, nós vamos caminhar até que Ele venha, de fé em fé, de glória em glória, de fé em fé, de glória em glória. Como foi dito aqui, o Bruno falou, nós somos a carta de Deus para o mundo ler. Nós somos a Bíblia que eles querem ler. Eu me preocupo muito para que as pessoas olhem em mim e vejam em mim realmente Cristo. Porque é fácil hoje, tudo que você vai preencher, se você vai, até quando a gente faz uma ficha no hospital, eles perguntam qual que é a sua religião. Aí a gente, sou cristão, evangélico. Mas será que nós estamos sendo de verdade? É isso que o Senhor espera de nós, para que as pessoas olhem em nós e falem assim, independente da situação que ele está passando, independente do que eles estão vivendo, eu vejo Deus agindo na vida dele, eu vejo o sorriso, eu vejo o brilho do Senhor no rosto dele ou no rosto dela. Ei, se anime, se alegre, seja feliz, irmãos. Cristo já morreu naquela cruz, já viveu uma vida de dor, para que você pudesse ser feliz, para que você pudesse rir, para que você pudesse brincar e se alegrar, mesmo no meio da tempestade, mesmo no meio da chuva, mesmo no meio do vendaval, o barco está balançando, ei, você já não está mais lá em cima, agora você desceu, mas você vai continuar, até que Ele venha te buscar. Se coloque de pé em nome de Jesus. Se você quer ter uma tempestade da sua vida acalmada hoje, não abra mão da presença de Jesus, querido. Clame pela ajuda dEle. Reconheça o poder dEle. Reconheça o poder dEle. Quando você dobra os seus joelhos, entenda isso. Esses dias me indicaram um filme. O Ademir me indicou o filme. E eu indiquei para o pessoal do GCA da minha casa, que vai lá na minha casa. Para alguns irmãos eu também indiquei. E indico para a igreja também. Se vocês puderem assistir, passou até na Record esses dias. Se chama Nefários. Assistiu? Irmãos, esse filme mudou a minha mente. Eu assisti 2 vezes, para me entender realmente como o inimigo está agindo. Depois vocês assistirão, não vou dar spoiler não, mas uma parte que ele falou, que eu vibrei assistindo. É um homem possuído pelo inimigo, sendo tratado por um psiquiatra, e esse homem possuído pelo inimigo, ele fala bem assim, ele sendo o inimigo mesmo, o diabo, ele fala assim, nossos planos estavam indo tudo bem. Os nossos planos na terra estavam indo tudo bem. Vou aumentar um pouco aqui, quem fala isso no filme. Nós estamos conseguindo levar todo mundo com a gente, influenciando, as pessoas vivendo do jeito que quer, da maneira que quer, falando a vida é minha, eu faço o que eu quiser, o corpo é meu, eu faço o que eu quiser. E ele fala assim, nossos planos estavam indo muito bem, até que o carpinteiro veio. E na morte de cruz, nossos planos foram frustrados. Viu, Pamela? Pode assistir, tem medo não, tá? Porque está escrito lá que é terror, suspense, mas não é nada disso não, viu? Isso aí é só para você não assistir e você não entender. Nefários, só assiste lá. Depois vocês comentam comigo. Muito bom. Ei, o inimigo está agindo rápido. Ele está agindo rápido. Por isso que nós não conseguimos ver a igreja às vezes crescer, a igreja, as pessoas virem, porque ele está com as suas estratégias tramando
para parar com a igreja, para parar com o povo de Deus. Mas o carpinteiro, Jesus de Nazaré, morreu naquela cruz para me dar vitória, para trazer vitória para você, para acalmar a sua tempestade, para trazer calmaria para o seu barco. Feche seus olhos, respira fundo aí. Ei, aumenta o som, mestre. Deus está acalmando a tempestade nessa noite. Você que está aqui, e assim como eu já estou aqui na frente, mas se eu estivesse aí embaixo, eu viria aqui à frente também, porque todos nós passamos por tempestades, todos nós estamos passando algo em nossas vidas hoje, todos nós estamos vivendo algum momento de dificuldade na saúde, é na finança, é no relacionamento conjugal, é com os filhos, é no trabalho. Quero convidar você, vem aqui à frente, saia do seu lugar, vem aqui, nós vamos clamar.